Bom dia, turma. Tudo bem? Como foram do final de semana? Dia das Mães. Meus parabéns a todas as mamães que fazem parte dessa turma, deste grupo. Que a vida de vocês seja muito abençoada, porque afinal de contas, ser mãe é padecer no paraíso. Há um poema, não é bem um poema, é um extrato de uma de um escrito do Rui Barbosa que eu acho sensacional, chama Minha Mãe, Meu Pai. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, leiam. Ele retrata muito bem o que é ser pai, o que é ser mãe. E é interessante que a gente sabe o amor do pai pela gente, o amor do pai pelo filho. Então eu sempre, ao longo da minha vida, tinha percepção do amor do meu pai por mim, do amor da minha mãe por mim. Mas a gente só tem a verdadeira percepção, ou a gente entende como que é o amor do pai pelo filho, o amor da mãe pelo filho, no dia que a gente é pai, no dia que a gente é mãe. Então hoje eu posso dizer de carteirinha que é um amor infinito, é um amor incondicional, é o maior amor que pode existir no mundo. Então, um feliz Dia das Mães a todas as mamães da nossa turma. Bom, muito bem, vamos retomar nossos estudos. Na última aula, nós encerramos o procedimento especial do Tribunal do Júri. É o primeiro procedimento especial que nós temos na parte especial do Código de Processo Penal. Só que existem alguns outros procedimentos especiais que estão previstos no Código de Processo Penal, além de outros procedimentos especiais que estão previstos fora do Código de Processo Penal, que vieram posteriormente por meio de legislações extravagantes. Nessa aula de hoje eu quero passar por vocês pelos procedimentos especiais que estão dentro do Código de Processo Penal. Fiz um PowerPoint muito simples, porque na verdade ele é só o nosso roteiro da aula de hoje. Eu vou ao Código de Processo Penal para mostrar para vocês como que são estruturados esses procedimentos e vocês vão perceber que realmente não há motivo para perder noites de sono em relação a eles. Vejam, nós temos 4 procedimentos, nada mais do que 4 procedimentos especiais no CPP. Nós temos um que nós já estudamos, é o maior de todos, o mais complexo, o mais importante, que é o procedimento especial nos crimes dolosos contra a vida. E aí nós estudamos de forma setorizada os artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal. Vamos dar um pulo lá no CPP, para que vocês tenham uma noção. Nós viemos até o 497 no estudo do júri. O 497 traz aqui as atribuições do juiz-presidente. Na verdade, essas atribuições nós fomos estudando na medida que nós estudamos a segunda fase do processo. Até o 496 nós temos a estruturação da sentença, lembra disso? Da sentença penal condenatória, com a lavratura da ata, e depois nós temos as atribuições do juiz-presidente do tribunal do júri. Então, do 406 ao 497 nós estudamos júri. Chegou no 498, percebam, olhem para a tela. Do 498 ao 502, nós tivemos uma revogação pela Lei 11.719. A 11.719 de 2008 foi a lei que reestruturou os procedimentos comuns, ordinário, sumário, e deu alguns pitacos do procedimento sumaríssimo. A 11.689 de 2008 foi a que alterou, olha aí para a tela, o procedimento especial do Tribunal do Júri. Então, na mesma ocasião, essas duas leis foram publicadas na sequência. Nós reformamos do 394 até o 497. Não é isso? Muito bem. E ao reformar o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário, a 11.719 revogou os artigos 498 a 502. Na sequência, percebam, nós começaríamos os processos especiais, ou procedimentos especiais. No título 2 dessa parte especial, entre aspas, sempre entre aspas, que é a parte que trabalha os procedimentos em espécie do Código de Processo Penal. No título 1 nós temos os procedimentos comuns
E fora do lugar, eu disse isso para vocês quando começamos, nós temos o procedimento especial do Tribunal do Júri. O procedimento especial do Tribunal do Júri está dentro dos processos especiais. Aqui nós começaríamos os procedimentos especiais, mas percebo que do 503 ao 512, a Lei 11.101 de 2005 os revogou. Essa Lei 11.101 de 2005 é a Lei de Recuperação Judicial de Empresas. É a nossa atual Lei de Falências. Então, a Lei de Recuperação de Empresas, ela veio e estabeleceu um procedimento especial e, ao mesmo tempo, revogou expressamente os artigos 503 a 512 do Código de Processo Penal. Então, vejam, do 498 ao 512, nós não temos normas em vigor. Na sequência, no capítulo 2 deste título 2, o que nós temos? Do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Na verdade, do artigo 503 ao 518. No nosso roteirinho para a aula de hoje, percebam que é o procedimento que nós vamos agora estudar. Então, procedimento especial nos crimes funcionais, do artigo 513 ao artigo 518 do CPP. Segundo o Código de Processo Penal, processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. O que seriam esses crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, ou o que eu chamei de crimes funcionais? Vamos lá dar uma olhadinha no Código Penal. Esses crimes de responsabilidade dos funcionários públicos estão numa parte específica da parte especial do Código Penal, do artigo 312 para frente. Na verdade, do artigo 312 até o artigo 327. No 11º título da parte especial, nós temos dos crimes contra a administração pública. E no primeiro capítulo desse título da parte especial do CP, nós temos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Vocês estudaram lá no Direito Penal 4. No início do Direito Penal 4, vocês estudaram, já começaram estudando os chamados crimes funcionais. E daí nós temos o peculato no 312, nós temos o peculato mediante erro de outrem no 313, nós temos extravio, negação ou inutilização de livro ou documento, o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, concussão no 316, corrupção passiva no 317, facilitação de contrabando ou descaminho. Contrabando ou descaminho está no 339, mas aqui nós temos a facilitação, então seria o crime praticado pelo funcionário público. A prevaricação no 319, a condescendência criminosa, a advocacia administrativa, violência arbitrária. Violência arbitrária que desapareceu, foi tacitamente revogado pela lei do abuso de poder. O abandono de função no 323, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, violação de sigilo funcional e a violação do sigilo de proposta de concorrência. Esse aqui também desapareceu com a Lei 8666 de 93. Está aqui, mas ele foi tacitamente revogado. Então, do 312 ao 326, nós temos alguns dispositivos, lembrando que o 322 e o 326 foram tacitamente revogados por duas legislações distintas. No 327, nós temos uma regra, uma norma penal integrante conceitual. Eu até disse para vocês lá no Penal 1 que não é recomendável que a legislação penal conceitue, mas às vezes isso se mostra necessário e para evitar a aplicação inadequada dos dispositivos anteriores, o 327 optou por explicar para o julgador o que seria servidor público para fins de aplicação da norma penal brasileira. Enfim, dispositivos que vocês estudaram lá no Direito Penal 4. A partir do 328, nós temos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Muito bem, qual que é a lógica do Código de Processo Penal em relação ao processo de julgamento desses crimes? Normalmente, não é a regra, mas normalmente, os crimes praticados por servidores públicos no exercício de suas funções públicas, até mesmo
alguns crimes praticados por servidores públicos fora do exercício da função pública só são detectados ou são inicialmente detectados em procedimentos administrativos disciplinares. A administração pública percebe uma mochibara daquele servidor público, normalmente aquele chefe de setor, chefe de departamento, aquele superior hierárquico que tem atribuição legal para tanto. Ele instaura um procedimento administrativo dentro ali daquela repartição, daquela seção do serviço público, ou muitas vezes encaminha para a corregedoria, quando houver uma corregedoria estruturada, seja no Estado, seja no município, seja no âmbito federal, encaminha para a corregedoria, para que a corregedoria possa apurar a eventual infração disciplinar. No curso daquela investigação disciplinar, costuma aflorar a prática do ilícito penal. E mesmo que o administrador responsável pela investigação ele conclua pela inexistência da infração disciplinar, se ao longo da investigação houver surgido indícios, mesmo que mínimos, da possível prática de infração penal, aquele administrador ele tem o dever de encaminhar os autos ao Ministério Público. Então, não se esqueçam, amanhã vocês serão administradores públicos nas mais diversas esferas do governo, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo. Você é um encarregado de uma investigação, ou pelo menos um encarregado por homologar uma investigação. Dependendo da função que você exerce, você delega a realização da investigação, mas você tem a competência legal para poder homologar aquela investigação que foi realizada no âmbito disciplinar, no âmbito administrativo disciplinar. Então você, como autoridade competente, você instaurou um PAD, um processo administrativo disciplinar, delegou, porque você pedia, a sua realização, e uma vez realizado e relatado aquele procedimento administrativo disciplinar, você, que é a autoridade competente, vai homologar ou não aquele resultado obtido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. No momento em que você homologa, você tem o dever de, diante da possível ocorrência de infração penal, encaminhar os autos a quem seja competente para conhecer a infração penal. Como todos os crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública são crimes de ação penal pública incondicionada, o titular do direito de ação penal é o Ministério Público. Então você, administrador público, tem que encaminhar esses autos ao Ministério Público. Mesmo, ressalto, que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar tenha concluído pela inexistência da infração disciplinar. Para isso, você, administrador público, tem competência para homologar e arquivar aquele processo administrativo disciplinar sem qualquer tipo de punição, sem qualquer tipo de consequência jurídica para o servidor público. Mas, se ali, naquela investigação disciplinar, surgiu aquela fumaça da prática da infração penal, você, administrador público, não tem competência constitucional para poder arquivar aquela investigação que versou sobre infração penal. Então, o que você faz? Você arquiva o processo administrativo disciplinar e extrai cópias e remete cópias ao Ministério Público para que o Ministério Público veja se há ou não a possível prática de infração penal. Se o Ministério Público perceber que há, ele pode determinar que os autos sejam encaminhados ao delegado de polícia competente para a realização de inquérito policial, ou ele pode se dar por satisfeito a partir daquelas informações colhidas no PAD e já oferecer denúncia. É claro que ele pode pegar o PAD também e entender que o administrador público viajou e requerer o arquivamento daquele PAD, daquela investigação que supostamente teria apurado a prática de ilícito penal. Então ele pode requerer o arquivamento, claro, está dentro das atribuições do promotor de justiça. Se não for o caso de arquivamento, dois caminhos são possíveis. Ou ele determina a realização de inquérito policial,
ou com base nas informações já colhidas, porque o inquérito policial não é obrigatório, ele já oferece denúncia. Essa, normalmente, é a lógica do que acontece nas investigações que desagam em processos penais contra servidores públicos das mais diversas esferas administrativas dentro deste país. Por isso, houve por bem o Código de Processo Penal de criar um procedimento especial. E esse procedimento especial, ele é especial por uma única norma. Tem uma norma apenas que o torna especial em relação aos procedimentos comuns. Vamos voltar os olhos aqui de novo para o nosso procedimento. Do processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Tem uma regra no artigo 513 mais ou menos óbvia. Vamos passar por ela. Vamos aqui, olha, no 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo de julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Então, vamos por partes. Denúncia ou queixa? A queixa aqui é substitutiva. O grande problema de queixa substitutiva nesse procedimento é que a vítima que poderia intentar queixa substitutiva é o próprio Estado. Não é? Porque se o crime é crime funcional, se o crime funcional é um crime praticado contra a administração pública por servidor público, a moral administrativa é o bem jurídico tutelado. O Estado, em qualquer uma das suas esferas, é o sujeito passivo do delito. Se o sujeito passivo do delito é o próprio Estado, o Estado exerce o seu direito de ação penal por meio de um órgão específico, que é o Ministério Público. Então vocês podem ir no artigo 513 do Código Impresso de vocês e já arriscar essa queixa. Essa queixa, na prática, ela é impossível. Seria eu estaria dando ao particular a possibilidade de oferecer queixa, particular que pode eventualmente ser uma vítima secundária? Não posso fazer isso. Da mesma forma que eu não posso permitir a presença de assistente do Ministério Público nesses processos. Por quê? Porque mesmo que o particular seja uma vítima secundária, o particular pode ser uma vítima secundária de um crime de peculato. Certa vez eu defendi um bombeiro militar, eu era advogado da Polícia Militar. A Polícia Militar e o Bombeiro Militar aqui em Minas Gerais formavam uma única corporação, então eu defendia policiais militares e bombeiros militares, em todos os processos que desaguavam na terceira auditoria da Justiça Militar aqui em Minas Gerais. Então, era tudo que chegava, eu não tinha como escolher processo, eu não tinha como recusar clientes. Chegou um caso horroroso para mim de um peculato. Certa vez ocorreu um acidente de trânsito aqui no anel rodoviário e o carro da vítima capotou. Quando o corpo de bombeiros chegou para tentar tirar a vítima dali de dentro, o motorista daquele veículo, ele já estava morto. Então o carro capotou, o carro estava de cabeça para baixo, a vítima estava pendurada pelo cinto de segurança, morta. O primeiro bombeiro que entrou neste carro para poder verificar se a vítima estava viva, se a vítima estava morta, viu a carteira de documentos e dinheiro da vítima no teto do carro. E antes mesmo de dar a notícia da morte da vítima, ele passou a mão nessa carteira. Isso é crime de peculato. Ele se apropriou, ali no caso, eu posso até falar aí do peculato, apropriação mesmo, de um bem privado. Ele teve a posse, pegar o documento ali, a posse naquele primeiro momento é legítima. Só que a partir do momento em que ele deu sequência à ocorrência, ele tinha que entregar o documento como objeto apreendido do local do fato para as devidas providências legais.
Ele resolve ficar com aquela carteira para ele, somente porque tinha uma certa quantidade de dinheiro, ao que parece, dentro dela. A família da vítima, é claro que é vítima secundária neste crime de peculato, crime previsto no artigo 312 do Código Penal brasileiro. Mas isso não quer dizer que a família da vítima, é claro que na ordem legal, cônjuge, sobrevivente, ascendente, descendente e irmão, poderiam se habilitar nos autos do processo penal como assistente do Ministério Público. Por quê? Porque são vítimas secundárias. Elas não são vítimas primárias. A vítima primária, a vítima direta, é o Estado. E se eu permitir a assistência do Ministério Público, eu estou permitindo uma dupla atuação do Estado no mesmo processo penal. E o mesmo raciocínio deve ser utilizado em relação à possibilidade de queixa. Eu não posso permitir que uma vítima secundária, uma vítima indireta, proponha queixa-crime. Ela não tem legitimidade para isso. Então, risquem queixa em todos os artigos deste capítulo que fizerem menção a ela. Esse processo só se inicia por denúncia. Outra coisa importante. Nos crimes, aqui é para ser nos crimes, né? Não os crimes. Cujo processo de julgamento competirão os juízes de direito. Por que essa ressalva? Aqui está correto. Porque nós vamos ver, nós vamos estudar no procedimento, há processos que são de competência originária de tribunais. Em razão do quê? Vocês devem se recordar, falamos sobre isso lá no Direito Penal 1. Em decorrência do foro por prerrogativa de função de alguns funcionários públicos. Então, se o funcionário público, autor do ilícito penal, for alguém que possua foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, no STJ, no STF, este não vai ser o procedimento. Nós temos um procedimento próprio, um procedimento específico para esses processos de competência originária dos tribunais, lá na Lei 8.038 de 1990. Então, aqui vai ser só para as hipóteses de servidores públicos que não possuam foro por prerrogativa de função. E, consequentemente, o processo de julgamento desses crimes funcionais tramitará no primeiro grau de jurisdição. E mais, eu dei um exemplo do bombeiro militar. No caso do bombeiro militar, do policial militar, do militar das Forças Armadas, lembrem-se que a competência para processo de julgamento vai ser da Justiça Militar. E sendo da Justiça Militar, o processo está todo no Código de Processo Penal Militar. Então, você tira todos aqueles servidores que têm o foro por prerrogativa de função e tira todos os crimes militares de responsabilidade dos funcionários públicos, crimes funcionais militares, porque esses são da competência da Justiça Militar. E na Justiça Militar nós temos outro processo especial, outro procedimento especial, que é um procedimento especial previsto no Código de Processo Penal Militar. Ok? E é claro que denúncia tem que ser devidamente instruída. Declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer prova, isso é impossível. Isso é a regra do Código de Processo Penal de 41. Eu tenho que ter um mínimo de subsídios, de elementos probatórios para que eu possa oferecer uma denúncia. Se o promotor não estiver, determina a instauração, requisita, na verdade, né? Mas é uma requisição barra determinação. Requisita a instauração de inquérito policial. Porque o inquérito policial tem que buscar esses elementos probatórios mínimos, a justa causa para a ação penal, que está prevista expressamente no artigo 395, que foi reformado em 2008. Lembra o 395? As hipóteses em que o juiz rejeita a inicial e, consequentemente, os fundamentos pelos quais ele recebe uma inicial? A justa causa está lá estampada. E o que significa justa causa no artigo 395 do CPP? Elementos probatórios mínimos. É aquele lastro probatório que deve estar junto, instruindo denúncia e queixa no processo penal. Então, por força do 395 reformado em 2008, não é possível oferecer uma denúncia, assim como não é possível oferecer uma queixa, com uma declaração do seu promotor de justiça: olha, eu não tive condições de produzir nada não.
Então vai só a denúncia aqui, tá bom? A denúncia é a declaração dele. O que é isso? Nós já superamos essa fase no Brasil há muito tempo. E para vocês riscarem essa declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, coloquem entre parênteses artigo 395, é o 395.4 do Código de Processo Penal, reformado em 2008. Ok? O que vai fazer com que esse procedimento seja especial em relação aos procedimentos comuns? A regra do 514. É o 514 e é tão somente o 514 que torna este procedimento especial. O que está previsto no 514? Nos crimes afiançáveis, todos eles são afiançáveis, todos os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública permitem fiança. Estando a denúncia ou queixa, risco em queixa, estando a denúncia em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do denunciado, por enquanto ele é só denunciado, ele não é acusado ainda, para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Então, o que torna esse procedimento especial em relação aos procedimentos comuns? Nele, expressamente, está prevista a defesa preliminar. Olhem, se vocês chegarem à conclusão de que aquela minha choradeira quando eu coloquei para vocês procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário tem razão, de que um juiz não pode receber denúncia, não pode receber queixa, sem antes ouvir o denunciado em defesa preliminar, por força do contraditório garantia constitucional, por força do artigo 10 do Código de Processo Civil em vigor, se você chegar à conclusão de que tem que ter aquela preliminar lá, esse procedimento ele deixa de ser especial. Ele pode desaparecer aqui do Código de Processo Penal. A partir do momento que nós adotarmos a defesa preliminar em todos os procedimentos, esse procedimento especial desaparece. E por que esse procedimento especial desaparece? Olhem o artigo 517 do Código de Processo Penal. Está aí na tela. Olhem o 517. Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado na forma estabelecida no capítulo 1 do título 10 do livro 1. Então, recebida a denúncia, o que vai acontecer? Citação. A partir do momento que a citação foi efetivada, vem a regra do 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3 do título 1 deste livro. O que está previsto nos capítulos 1 e 3 do título 1 deste livro? Deixei separadinho aqui para vocês. Está aqui, ó. Título 1, capítulo 1 da instrução criminal. O que está previsto neste capítulo 1 aqui? As regras que regram o quê? Procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário. E até alguma coisa do procedimento comum sumaríssimo. Mas como ele manda aplicar as regras do capítulo 1, título 1, nós vamos excluir dessa possibilidade o procedimento sumário. Por quê? Porque aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Então, voltando aqui para o nosso procedimento. Isso quer dizer, então, que a partir do momento em que o juiz receber a denúncia, o procedimento passa a ser ordinário? É. Então, qual que é a regra que diferencia esse procedimento do procedimento ordinário? A do 514. Que, neste caso, expressamente manda que seja observada a defesa preliminar no prazo de 15 dias. Temos uma regra inconstitucional no 515, que fala que durante o prazo da defesa preliminar os autos permanecerão no cartório, permanecerão em secretaria do juízo. Enquanto trabalharmos, não se esqueçam disso, com autos físicos, autos de papel,
qualquer manifestação das partes deve pressupor acesso aos autos. E esse acesso tem que ser ilimitado aos autos. Eu não posso obrigar que um servidor público, por meio de seu defensor, coloque a barriga no balcão da secretaria de um juízo para poder fazer uma defesa preliminar. Então, anotem aí no código de vocês que essa regra do 515 ofende a ampla defesa. Não contraditório. Contraditório, estou disponibilizando o prazo, o espaço processual. Mas para que eu possa exercer o meu ônus de oferecer a defesa preliminar, eu preciso ter acesso ilimitado aos autos. Enquanto os autos forem físicos, eu tenho o direito de pegar esses autos, botar debaixo do braço e levar para casa. Se eu tiver mais de um denunciado com mais de um defensor, já citados para oferecer defesa preliminar, eu vou abrir vistas sucessivas. Da mesma forma como nós fizemos em relação, e faremos em relação à resposta à acusação, faremos em relação às alegações finais escritas, cada acusado, por meio do seu defensor, tem direito de ter acesso não limitado, ilimitado aos autos. Então, o 515 desapareceu. 516, o juiz rejeitará a denúncia em despacho, decisão fundamentada, risca em despacho e coloca em decisão, se convencido pela resposta do acusado ou do defensor da existência do crime ou da improcedência da ação. Expressão bem antiga, né? Bem biloviana. Improcedência da ação. Na verdade, vocês vão riscar aí essa improcedência da ação e vão botar 395. Todas as decisões de recebimento ou de rejeição de inicial no processo penal brasileiro têm como fundamento o artigo 395 do Código de Processo Penal. Ok? Então, para resumir a ópera, a diferença que torna esse procedimento especial em relação aos procedimentos comuns está estampada no artigo 514. Só que, o que eu disse para vocês? Olha, a lógica do Código de Processo Penal é a de que esses processos, eles costumam ser iniciados a partir de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. Ou sindicância reservada, sindicância sumária, não importa o nome que se dê ao procedimento disciplinar que precedeu a ação penal. E muitas vezes o Ministério Público oferece denúncia com base exclusivamente nesse processo disciplinar. Então coloque-se na posição do servidor público. O servidor público estava respondendo ao processo disciplinar. Foi intimado, ofereceu uma defesa, até constituiu um defensor, ele apresentou documentos, requereu diligências, foi ouvido, acompanhou a inquirição de testemunhas, apresentou um arrazoado final. Aí, o encarregado relatou e, ao mesmo tempo que o intimava daquela decisão do processo disciplinar, encaminhou cópia ao Ministério Público. O Ministério Público, oferece denúncia. O servidor público ele vai ser surpreendido com uma citação no processo penal, sendo que sequer ele poderia imaginar, até então, a existência de uma investigação criminal. Não houve inquérito. Havia um processo disciplinar. Ele estava respondendo disciplinarmente. Ele estava se defendendo em relação à infração disciplinar prevista lá na legislação específica dele. De repente vem uma denúncia. Então, justamente para evitar essa surpresa, o Código de Processo Penal previu a possibilidade do servidor público falar antes do juiz receber a inicial. Não foi preocupado com o contraditório, não. Principalmente com essa norma de 41. Não estava nem aí para o contraditório. E, da mesma forma que o legislador não está nem aí para o contraditório, muito menos o nosso judiciário está. Porque o que o judiciário fez? Olhem aqui.
gente, o STJ editou uma súmula 330. Olha aí na tela a data do julgamento, 13/9/2006. Então é recente, essa súmula 330 não é tão antiga. Essa súmula 330, ela veio 18 anos depois da Constituição. Então já tínhamos uma Constituição já maior de idade nessa época. Então, independentemente da regra que estabelecia o contraditório, nós não tínhamos o CPC ainda, o CPC atual, nós não tínhamos a reforma dos procedimentos que ocorreu só em 2008. Mas já tínhamos a norma constitucional. Independentemente da norma constitucional, olha o que o STJ sumulou. Vejam aí. Está aqui, ó. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do CPP na ação penal instruída por inquérito policial. Bingo! Qual que é a lógica da existência da preliminar que eu disse para vocês? O servidor público não pode ser surpreendido. Ele respondia a um PAD que agora tem um processo. Então, para minimizar essa surpresa, eu dou a ele a possibilidade de falar em defesa preliminar. Agora, se existe inquérito policial, o processo não é nenhuma surpresa para ele. E se é nenhuma surpresa para ele, vamos explodir o contraditório. Ele não precisa da defesa preliminar do 514. Então hoje, se você for fazer um concurso para magistratura e cair alguma questão sobre os crimes funcionais, você vai dizer, olha, tem uma diferença ali que torna o procedimento especial, que é a resposta preliminar ou defesa preliminar do 514. Mas, se a denúncia for oferecida com fundamento em inquérito policial, não precisa nem do 514. Aí o procedimento vai ser integralmente comum, ordinário. Ok? Maravilha. Existe alguma exceção a esse procedimento especial do 513 ao 518? Então, eu teria uma exceção, e uma exceção é exceção, porque a súmula 330 é que não seria aplicada mesmo. O que eu quero perguntar para vocês é, existe algum crime funcional que não esteja, a princípio, sujeito a esse procedimento especial? Vamos dar uma olhadinha lá no Código Penal. Olhem lá, os crimes contra a administração pública. Peculato, pena 2 a 12. Peculato culposo. Opa! Qual que é a pena do peculato culposo? Detenção de 3 meses a 1 ano. Se eu tenho um crime cuja pena não ultrapassa 2 anos, quem é competente por força constitucional para processo e julgamento? Juizado especial. Juizado especial criminal. Seja ele estadual, seja ele federal. Se o crime tem uma pena que não ultrapassa 2 anos, a competência passa a ser, por força do artigo 98.1 da Constituição, do juizado. E no juizado, qual que é o único procedimento aplicável por força da Constituição? Procedimento comum sumaríssimo. Mas eu vou aplicar o procedimento comum em detrimento do procedimento especial. Vamos, né? Quando nós estudamos o procedimento sumaríssimo, eu falei dessa aberração jurídica nossa. E o fundamento está fora do CPP. O fundamento está no artigo 98.1 da Constituição. Continue descendo os olhos ali. Aqui tem 2 a 12. Opa! 313B. Detenção de 3 meses a 2 anos. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Vamos continuar descendo os olhos? Opa! 315. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Detenção de 1 a 3 meses. Aqui se não for crime na lei de licitações, tá? Vamos descendo? Opa! Mais um. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional cedendo a pedido ou influência de outrem. Ele não recebe dinheiro. É uma modalidade privilegiada da corrupção passiva. A corrupção passiva privilegiada
Detenção de 3 meses a 1 ano. Competência do juizado especial. Querem outro? Tem mais. Prevaricação, as 2 espécies. 3 meses a 1 ano. 319A, 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa, 15 dias a 1 mês. Advocacia administrativa, 1 a 3 meses. Violência arbitrária, já era. Agora é lei de abuso de poder. Abandono de função, 15 dias a 1 mês, 3 meses a 1 ano. Só essa figura qualificada aqui que não, de 1 a 3 anos. Exercício funcional legalmente antecipado, 15 dias a 1 mês. Violação de sigilo funcional, 6 meses a 2 anos. Todos. Violação de sigilo de proposta de concorrência, aí está na lei de licitações. Todos esses que eu indiquei para vocês são, a princípio, de competência do juizado especial. E sendo de competência do juizado especial criminal, o procedimento adotado vai ser procedimento sumaríssimo. E não se preocupe, isso não traz prejuízo para a defesa. Por quê? Porque no procedimento sumaríssimo existe defesa preliminar. Então não traria prejuízo nenhum. Agora, por que eu disse a princípio? E por que eu falei para vocês que todos esses crimes podem estar sujeitos ao procedimento especial? Porque se houver concurso de crimes, e no concurso de crimes a pena máxima ultrapassar os 2 anos, a competência sai do juizado. E se a competência sair do juizado e vier para o juízo da vara criminal, eu saio do procedimento comum sumaríssimo e passo a adotar o procedimento especial dos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal. Então, ok, você tem lá uma prevaricação. A prevaricação é pena máxima de 1 ano. Beleza, competência do juizado. Você tem 2 prevaricações em concurso material. Beleza, se eu somar as penas, a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Competência do juizado especial. Opa, eu tenho 3 prevaricações praticadas em concurso material. A pena máxima vai para 3. A pena máxima vai para 3, eu saio do procedimento sumaríssimo e caio no procedimento especial do Código de Processo Penal. Como eu posso ter uma prevaricação em concurso de crimes com peculato, eu posso ter uma prevaricação em concurso de crimes com uma corrupção passiva. Sempre que houver concurso de crimes e a pena máxima ultrapassar os 2 anos, eu saio do juizado especial e caio na vala ordinária, na vala do juiz ordinário. E aí, nesse caso, eu saio do procedimento comum sumaríssimo e passo para o procedimento especial. Ok? Muito bem. O que mais nós temos? Dos artigos 519 a 523, nós temos o procedimento especial nos crimes contra a honra. Então, vamos voltar aqui para o nosso Código de Processo Penal. É o capítulo seguinte, capítulo 3. Observe, no capítulo 3, nós temos do processo de julgamento dos crimes de calúnia e injúria de competência do juiz singular. Calúnia e injúria e difamação. Podem colocar aí qualquer um dos crimes contra a honra. E aqui eu vou começar de trás para frente. Nos crimes contra a honra, nós vamos dar uma olhadinha lá no Código Penal. À exceção de uma injúria qualificada, todos os crimes são de competência do juizado especial criminal. Todos os crimes têm penas máximas que não ultrapassam 2 anos. Se os crimes têm competência máxima têm pena máxima que não ultrapassa 2 anos, a competência para o processo de julgamento é do juizado especial criminal. E se a competência do juizado especial criminal, o procedimento a ser adotado é o procedimento comum sumaríssimo. Beleza? Quando que nós aplicaríamos esse procedimento especial? Quando que as regras do 519 a 523 seriam aplicáveis, então? Nós temos uma injúria qualificada, nós vamos ver que a pena dela é maior do que 2, então a injúria qualificada, o procedimento sempre seria esse procedimento especial. E nas demais hipóteses, quando houvesse concurso de crimes que façam com que a pena máxima ultrapasse os 2 anos. A calúnia tem uma pena de 6 meses a 2 anos, competência do juizado especial, procedimento comum sumaríssimo. Só que a imputação traz 2 calúnias. Em concurso material, ou concurso formal, ou crime continuado, pouco importa neste caso. O que vai acontecer com a pena máxima? Ela vai ultrapassar os 2 anos.
E se a pena máxima ultrapassa 2 anos, a competência para o processo de julgamento deixa de ser do juizado, vai para o juiz da vara criminal, e aí o procedimento acidentado passa a ser o procedimento especial dos artigos 519 a 523. Ok? Vamos repassar os crimes contra a honra. Fechem os olhos, para não ficar tontos. Vamos lá. Os crimes contra a honra estão nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. A calúnia, a difamação e a injúria. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, meu povo. Eita. Chegamos. Nós estamos nos crimes contra a pessoa, no capítulo 4, no capítulo 5, perdão, dos crimes contra a honra. E aí nós temos, olhem aí para a tela, no 138, tá aqui, nós temos a calúnia. No 139 nós temos a difamação, no 140 nós temos injúria. Vocês aprenderam, mas nunca é demais relembrar, porque as pessoas acham que calúnia, difamação e injúria são um crime único. Já viram um repórter na televisão? Fulano de tal praticou calúnia, difamação e injúria. Pelo amor de Deus. É mais ou menos como crime culposo, né? O cidadão praticou um crime culposo por imprudência, negligência e imperícia, como se imprudência, negligência e imperícia fosse a mesma coisa. Aliás, como se elas não fossem excludentes. É claro que nos crimes contra a honra eu posso ter praticado os três. Você pode ter praticado uma calúnia, uma difamação e uma injúria. Porque minha língua não cabe dentro da boca. Mas normalmente há uma confusão terminológica mesmo. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Primeira questão importante. Na calúnia e na difamação, há imputação de um fato que atente contra a honra daquela pessoa. Então, há uma imputação fática. Na calúnia, este fato imputado, que é ofensivo à honra, ele configura crime previsto na legislação penal brasileira e é crime previsto na legislação penal brasileira. Perceba que não é contravenção, é crime. Enquanto que na difamação, o fato imputado não é criminoso, mas é ofensivo à reputação da pessoa, é ofensivo à honra da pessoa. Então, se eu chegar dentro de sala de aula e afirmar que Tício subtraiu o Código Penal de Mévio, e se eu fizer isso, obviamente, com dolo de calúnia, o que eles chamam de animus caluniandi, eu tenho que ter dolo, né? O crime é doloso, eu tenho que ter dolo de que caluniar. O caluniar é ofender a honra. Então eu tenho que ter o dolo de calúnia. Então eu imputo falsamente um fato definido como crime. Porque é dever dos. Não tira dever. Porque eu não posso compelir a fazer. Vamos dizer que não é um dever legal, um dever moral de um cidadão levar ao conhecimento da autoridade pública a prática de um crime. E é dever da autoridade pública, aí sim dever legal, investigar a prática de um crime. O que eu não posso fazer é imputar falsamente. Aí que vem o ânimo caluniante, vem o dolo de calúnia. A prática de um ilícito penal. Então, falsamente, eu imputei a Tício a subtração do Código Penal de Mévio. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel é crime de furto definido no artigo 155 do Código Penal. Então, se eu imputo falsamente um fato que configura o crime de furto do artigo 155 do CP, eu caluniei a pessoa. É claro que essa calúnia pode virar denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é crime contra a administração pública, denunciação caluniosa está lá no 339 do Código Penal, é crime muito mais grave, tem pena muito mais alta. Então, se dessa calúnia resultar inquérito policial ou se dessa calúnia resultar processo penal, essa calúnia desaparece e eu passo a ter o crime de denunciação caluniosa. A gente pode até dar uma olhadinha na denunciação caluniosa. Deixa eu abrir um outro CP aqui para não...
Opa! Eita! Assim, minha habilidade com isso aqui está uma coisa assim surreal, né? Então vamos no método lusitano. Poderia ter feito a pesquisa também, né? Tudo bem. Vem cá, só para vocês não se esquecerem. Eu lembro do Fausto Silva. Vocês são muito jovens, vocês já pegaram o Fausto Silva no Domingão do Faustão. Mas Fausto Silva apresentava um programa sensacional. Não sei se eu já falei isso para vocês, eu estou ficando um pouco esquecido. Mas ele apresentava um programa sensacional chamado Perdidos na Noite. Era na Band, no meio da madrugada. Anos 80, com aquela efervescência do rock nacional, ele levava as bandas de rock para tocar ao vivo no programa dele. Ah, meu amigo, cada coisa que acontecia lá, vocês não conseguem imaginar. Denunciação caluniosa. Olha o 339, que tem uma pena de 2 a 8 anos, e que tem duas causas. Tem uma causa, geralmente, de pena para primeiro. Da causa, instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Isso aqui, e aqui tem a contravenção. A pena de 2 a 8 anos vai ser da metade, que seria de 1 a 4, sem imputação de prática de contravenção penal. Então, se ao caluniar eu dei causa à instauração de investigação, processo, investigação administrativa, inquérito civil ou a ação de improbidade administrativa contra quem quer que seja, que eu sei inocente, estou imputando falsamente, a calúnia vira denunciação caluniosa e a pena, que era de 6 meses a 2 anos, lá no 138, passa a ser uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. Então, muito cuidado na hora de provocar a administração pública ou provocar o judiciário, imputando um fato definido como crime, e aqui no caso da denunciação caluniosa ou como contravenção penal, a quem quer que seja. Ok? Muito bem. Tanto a calúnia como a difamação seriam crimes. Um exemplo de difamação. Eu cheguei dentro de sala de aula e afirmei falsamente que Tício estava colando na prova da prova de médio. Para mim, colar deveria ser crime hediondo. Deveria ter uma pena de 24 a 30 anos de reclusão, além da pena de multa. Devia ter uma infração administrativa ainda no tipo penal, que era o jubilamento do aluno. Tinha que jubilar também, automaticamente. Colou, pena 24 a 30 anos, multa e jubilamento da instituição. Que é um fato extremamente grave. Mas não é definido como crime na legislação penal. Então, se eu imputar este fato falsamente a alguém, porque eu tenho que ter o ânimos difamante, o 139 ele não fala, imputando-lhe falsamente fato ofensivo à sua reputação. Mas eu tenho que ter o dolo de difamar, e aí você vai no significado de difamar, você vai ver que é essa imputação falsa. Então eu estou imputando um fato ofensivo, mas que não é criminoso a quem quer que seja. E colar é extremamente ofensivo. Então, neste caso, há o crime de difamação. Tanto na calúnia como na difamação, nós dizemos que há uma ofensa à honra objetiva da vítima, que é aquele conceito que aquela pessoa tem em face dos seus próximos, em face dos seus colegas, da sua família, da sociedade em que ela está inserida. Nas duas hipóteses, percebam, na calúnia está no parágrafo 3º, na difamação está no parágrafo único. Nas duas hipóteses, há a possibilidade de um contra-ataque no processo penal chamado exceção da verdade. Na calúnia, a exceção da verdade é possível, exceto nas hipóteses descritas no parágrafo 3º, incisos 1, 2 e 3. Então, no crime de calúnia, a exceção da verdade é a regra. Quer dizer, ela é possível, salvo quando acontecer uma dessas hipóteses. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do 141, servidores públicos, se do crime imputado, embora de ação penal pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.
Neste caso, é possível a exceção da verdade. Nos demais casos, é possível a exceção da verdade. É possível que aqui os crimes são, em geral, de ação penal privada. É possível que o querelado, por meio de um contra-ataque, na resposta à acusação, com a resposta à acusação devem ser opostas as exceções. A exceção da verdade é uma exceção, é uma delas, que vai ser autuada e apartada aos autos principais. Ali eu vou contra-atacar. Como é que chama isso lá no processo civil? Reconvenção. Seria como se fosse uma reconvenção lá do processo civil. Na difamação, a exceção da verdade é exceção. Olha lá, olha um parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, na difamação, a exceção da verdade é exceção. Na calúnia, ela é a regra. E eu tenho algumas exceções no parágrafo 3º. Na injúria, que não admite a exceção da verdade, nós temos injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Aqui, eu não imputo, percebam na redação, um fato criminoso ou um fato ofensivo à reputação. Eu imputo uma condição que ofende a dignidade ou o decoro. Veja que nós temos elementos normativos do tipo. Dignidade ou decoro são elementos normativos de valoração cultural. Dignidade e decoro abrem tipo penal. Mas porque a concepção de dignidade ou a concepção de decoro varia de acordo com a sociedade, de acordo com o momento histórico. Neste caso, eu estou imputando uma condição desonrosa à pessoa. Então, se eu chegar dentro de sala de aula e falar assim, Mévio, você é um ladrão, ou Tício, você é um ladrão, eu não estou imputando a ele um fato de um furto, um fato específico. Ah, você furtou o código. Não, eu estou chamando ele de ladrão. Neste caso não há calúnia, neste caso há injúria. E percebam que a injúria, ela ofende a honra subjetiva, não objetiva, não o que aquela pessoa, a imagem que aquela pessoa tem no seu meio social. A injúria ofende aquilo que a pessoa pensa sobre ela própria. E é por isso que eu não posso permitir exceção da verdade neste caso. Eu chego e ofendo uma pessoa de burro. Ô, Tício, você é um burro. Eu não posso permitir exceção da verdade, eu não posso permitir. Se num processo penal eu discuto a burrice do cidadão. O fato de eu chamá-lo de burro já é extremamente ofensivo. Hoje, meus caros, nas redes sociais, as pessoas cometem injúria o tempo inteiro. Cometem calúnia, cometem difamação também, mas injúria é o tempo inteiro. Porque não é dado direito a ninguém de ofender quem quer que seja. Chamar a pessoa de bolsomínio ou de petralha é injúria. Você fica o tempo inteiro o seu petralha, o seu bolsomínio. Isso é injurioso. É claro que há certas pessoas que não estão nem aí para isso. Isso quer dizer que aquela conduta não chegou a ofender a dignidade ou o decoro daquela pessoa. Aí seria mais a dignidade daquela pessoa. Mas a conduta por si só, ela é ofensiva e pode gerar ação penal. As pessoas não podem sair xingando as outras. É simplesmente isso, está aí disposto no 140. As pessoas o fazem por desconhecimento da lei, especificamente em relação à injúria. O desconhecimento da lei é inexcusável, você sabe disso, está lá no artigo 21 do Código Penal. Ou fazem na certeza da impunidade. Isso aqui não vai levar a lugar nenhum. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou a injúria, ou no caso de retorção imediata. Seu petralha, o outro vai, seu bolsomínio, pronto, houve retorção imediata. Né? Uma mão lava a outra, as duas lavam os glúteos, está tudo beleza. Né? Aí não há que se falar em punição. E pode, no Código Penal é sempre deixar. Deixar de aplicar a pena, que no caso é falar assim, não há crime neste caso. Não há, efetivamente, um ataque ao bem jurídico protegido. Por quê? Justamente porque houve fogo cruzado.
Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram aviltantes, detenção de 3 meses a 1 ano. Além da pena correspondente à violência, aqui há uma grande chance, em razão do concurso de crimes, da competência sair do juizado especial criminal. Essa que é chamada injúria real. Que é a coisa mais ofensiva de que um tapa na face? E às vezes esse tapa na face, ele vem no meio de uma discussão, ele vem no meio de uma ofensa verbal. Aí a injúria deixa de ser só a injúria do 140 e passa a ser uma injúria real do parágrafo 2º. E essa injúria real faz com que haja um cúmulo material de sanções. Então eu aplico a pena do parágrafo mais a pena da violência. Ou das vias de fato lá da Lei de Contravenções Penais ou da lesão corporal do Código Penal brasileiro. E dependendo da gravidade da lesão, pode ser que a competência saia do juizado. E aqui no parágrafo 3º nós temos a injúria racista. Alguns chamam de injúria racial. Eu acho que é mais interessante uma injúria preconceituosa. Nem é racista, nem é racial. É uma injúria preconceituosa. Essa injúria preconceituosa tem uma reclusão de 1 a 3 anos. Então, perceba, é uma forma qualificada da injúria. O parágrafo 2º já é uma figura qualificada. A injúria real é uma injúria qualificada. E nós temos uma injúria qualificada com uma pena maior que a do parágrafo 3º. A do parágrafo 3º já não é da competência do juizado. E aqui, sempre no parágrafo 3º, anotem aí, o procedimento aplicável será o procedimento especial. Ok? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a reclusão de 1 a 3 anos. Qual que é a diferença dessa injúria para o racismo? Quando que vai ser injúria e quando vai ser racismo? A injúria é dirigida à honra de determinada pessoa. Já o racismo é uma ofensa que é dirigida a um determinado grupo. Grupo étnico, grupo racial, grupo religioso. Então, enquanto a injúria é direcionada a determinada pessoa, por isso que na maioria das vezes, a gente vê notícias na televisão, fulano de tal foi preso em flagrante pelo crime de racismo. Aí você vai ver a matéria, na verdade o crime é de injúria racista ou injúria preconceituosa do parágrafo 3º, não é crime de racismo. Porque o crime de racismo ele visa efetivamente a atingir uma coletividade, não especificamente aquela pessoa. É mais ou menos o que acontece também em relação ao desacato. O desacato lá do 331 do Código Penal. Se eu viro para um policial militar e o chamo de mochiba, porque trabalha mal pra caramba, o crime é de injúria. Não é de desacato. Porque o desacato ele visa a atingir a corporação, a organização a qual pertence aquele servidor público. Então, se eu chegar e no meio de uma discussão falar todo PM é cachorro do governo, eu estou ofendendo a instituição Polícia Militar. Então, se eu ofendo a instituição magistratura, a instituição Ministério Público, a instituição Polícia Militar, a instituição Polícia Civil, eu cometo o crime de desacato. Agora, se eu ofendo diretamente um juiz, se eu ofendo diretamente um policial, estou ofendendo ele, policial, estou chamando ele, policial, de mochiba, o crime é de injúria. O crime não é de desacato. A mesma lógica se aplica para injúria preconceituosa e racismo, injúria racista e racismo. Ok? Muito bem. Vistas essas hipóteses, no 141 nós temos uma casualmente pena que se aplica para todas as hipóteses de crimes contra a honra. Nós temos aquela proteção que é dada ao advogado, ao Ministério Público, às partes para as ofensas irrogadas em juízo. Nós temos uma regra semelhante lá no artigo 7º, parágrafo 2º do nosso Código Penal. É a hipótese de inviolabilidade. Então não se aplica a lei penal nestes casos. Lembra a aplicação da lei penal em relação às pessoas? Nós estudamos as imunidades, lembram, diplomáticas, parlamentares, imunidades do advogado, do Ministério Público. Aqui no 142 nós temos uma regra que é um pouco mais ampla do artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Porque aqui também ela abrange, ela protege as
partes na discussão da causa. O Estatuto, obviamente, protege o advogado, a Lei Orgânica do Ministério Público protege o Ministério Público. Aqui eu protejo os procuradores e as partes. Não constitui injúria ou difamação puníveis, né? Não constitui injúria ou difamação puníveis a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. E tem umas bacanas aqui, olha que bacana. Opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca o dolo, né, de injuriar ou difamar. E o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação e informação que preste ao cumprimento do dever de ofício. Isso me parece tão óbvio. Na pior das hipóteses, não teria exclusão de crime por aqui, não seria caso de imunidade, porque a imunidade ela é pessoal em relação à pessoa. Aqui, nessa terceira hipótese, eu colocaria dentro de um estrito cumprimento de dever legal. Está lá como excludente de ilicitude. Nem seria hipótese não haveria necessidade dessa hipótese de imunidade. Percebo que a calúnia está fora. E como eu disse para vocês, é interesse do Estado investigar e processar eventuais autores de crimes. Então a calúnia não pode entrar aí. Eu não posso dar uma imunidade a quem venha praticar calúnia, porque ao caluniar alguém, eu estou dando ao Estado, atribuindo a ele o dever de investigar aquela prática criminosa. Ok? Muito bem. Visto isso, vamos ao procedimento. Esse procedimento ele está previsto dos artigos 519 a 523, mas olhem de cara, de plano, o 519. No processo por crime de calúnia ou injúria, incluam a difamação no processo por crimes contra a honra, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial. Na época, alguns anos depois veio a lei de imprensa. A lei de imprensa estabelecia um procedimento especial quando esses crimes eram praticados por meio de um veículo de imprensa. Mas não sei se vocês se recordam ou se ficaram sabendo, há alguns anos o Supremo Tribunal Federal declarou integralmente inconstitucional a lei de imprensa. Então, por decisão judicial, não se aplica mais a lei de imprensa no Brasil. A única lei que estabelece crimes contra a honra hoje é o Código Penal brasileiro e o Código Penal militar, no caso dos crimes militares contra a honra. No caso de crimes militares contra a honra, como há lei especial, aplica-se o Código de Processo Penal. Nos crimes comuns, aplica-se o procedimento sumaríssimo, quando a infração for penal de menor potencial ofensivo, e aplica-se este procedimento especial, quando não for infração penal de menor potencial ofensivo. E aí vem a lei. Olhem aqui a parte final do dispositivo. Observar-se ao disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. O que está mandando o artigo 519? Aplicar o procedimento comum, com as modificações constantes deste artigo. E quais são as modificações desses artigos? Quais são as modificações constantes desse artigo? 520. Só. O que prevê o 520? Antes de receber a queixa, os crimes são de ação penal privada. Isso quer dizer de cara, que este procedimento não se aplica para os crimes contra a honra que sejam de ação penal pública. Então nós temos, por exemplo, lá na ação penal nos crimes contra a honra, a ação penal nos crimes contra a honra está no 145, eu não cheguei a relembrar com vocês. Olha o 145. 145 tem um pouco de tudo. Nos crimes previstos neste capítulo, olha aqui na tela, vou botar cá em cima. Somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do 140, parágrafo 2º, a violência resulta em lesão corporal. Na injúria real, resultou lesão, ação penal pública. Se for lesão leve, pública condicionada à representação, porque assim está previsto na lei dos juizados especiais criminais. Se for grave, gravíssima, seguida de morte, aí a ação penal é pública incondicionada. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, então a ação penal é pública, no caso do caput do 141. Crimes contra a honra praticados contra o presidente da República ou o chefe de Estado estrangeiro. E mediante representação do ofendido, ação penal pública.
condicionada à representação no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no parágrafo 3º do 140. Ok? E ainda lembrando que nós temos uma súmula surreal do STF, nunca se esqueçam dela. Vocês devem ter estudado essa súmula umas 3 vezes, estudaram isso com Silvana no Penal 2, estudaram isso com a Ana Paula no Processo Penal 1. Vamos ver comigo agora de novo. Olha a súmula 714 do Supremo, a súmula 714 do Supremo é coisa de doido. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionado à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. O Código Penal dispõe expressamente que, neste caso, a ação penal se procede mediante representação do ofendido. Está ali, acabamos de ver, 145. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e fala assim, não, o servidor público pode escolher. Ou ele representa ao Ministério Público, como manda a lei, ou se ele quiser, ele oferece queixa. Queixa como parte legítima, não é queixa substitutiva, não. Queixa como a condição de titular do direito de ação penal privada. Então a súmula 714 passa por cima da redação do artigo 145, que fala que no caso do inciso no caso do inciso 2 do mesmo artigo, se procede mediante representação do ofendido. 141, segundo inciso. Crime contra funcionário público em razão de suas funções. Aqui o 145 dispõe que a ação penal é pública condicionada à representação. Anotem aí. Maldade. Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo fala, não, ele pode representar como determinado por lei, ou se ele quiser, e o Supremo tirou isso do sovaco, para não falar que tirou isso de outro lugar, ele pode oferecer queixa ao invés de representar. A escolha é dele, exclusivamente dele. Coisas do Supremo Tribunal Federal. Então vejam, o 145 traz um pouco de tudo. Nós temos aqui a ação penal privada, nós temos a ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. No 145 nós temos todos os exemplos de ação penal existentes. Quais crimes estão sujeitos à regra do 520 que torna esse procedimento especial em relação aos procedimentos comuns? Aqueles que forem de ação penal privada, porque só é permitido nas hipóteses de queixa. Então, se a ação penal for pública, já entra de cara ou com procedimento sumaríssimo ou com procedimento comum ordinário. Agora, se a ação penal for privada, se a competência não for do juizado especial criminal, antes de receber a queixa, o que o juiz deverá fazer? Olha que interessante. Oferecerá às partes a oportunidade para se reconciliarem. Se o procedimento for de competência do juizado, nós temos essa possibilidade de reconciliação lá na audiência preliminar. Então, isso aqui hoje, as partes se reconciliarem. Só que tem um detalhe, olha que interessante. Fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. E antes que vocês deem pulo da cadeira, não, isso não pode, é um absurdo. Não, pode sim. Eu acho que até melhor. Eu acho que muitas vezes o advogado, mal preparado, mal formado, eticamente duvidoso, ele atrapalha a conciliação. Aliás, nós estamos reformando nossa matriz curricular para tentar inverter a ordem do nosso curso. Atualmente, historicamente, isso acontece com todos os cursos de direito, o aluno primeiro ele aprende a beligerar, para depois aprender a conciliar. Então, o ideal é primeiro aprender a conciliar, para depois, se não tiver como, aprender a beligerar. Nós, os advogados, somos muito beligerantes. Então, ouvir as partes, sem a presença dos advogados, é ouvir. Ele não está inquirindo, ele não está compondo, ele está ouvindo cada um separadamente. Chama o querelante. Querelante, e aí? Tem uma possibilidade de um acordo? Querelado, e aí? Você vislumbra a possibilidade de um acordo? Se ele perceber boa vontade dos dois,
Aí o que o 521 dispõe? Se depois de ouvir querelante e querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles na sua presença. Aí, neste caso, já estará também presente, ou já estarão presentes os advogados das partes. Aí chama as partes com seus advogados e aí é feita a conciliação. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de desistência, a queixa será arquivada. Aí nós temos a regra: quando for oferecida exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, exceção da verdade é o que está previsto no procedimento, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias. Aqui nós temos uma regra importante, porque na exceção de suspeição do juiz, exceção de impedimento, exceção de incompetência, essas exceções, você até ouve o Ministério Público como custos legis, mas o juiz decide. Aqui, como eu tenho querelante e querelado, eu tenho a oportunidade de uma contestação dentro da exceção. Então eu oponho a exceção com a resposta à acusação, aí está lá dentro do procedimento. E dou um prazo de 2 dias. Mentira, você vai dar um prazo de 10 dias. Eu tenho prazo de 10 dias para opor a exceção, 10 dias para poder contestar, impugnar aquela exceção, podendo ser inquiridas testemunhas para trabalhar a exceção dentro da exceção, segundo dispõe o 523 do Código de Processo Penal. Então ele estabelece ali um procedimentozinho que completa o procedimento das exceções que vocês viram lá na parte geral do Código. Mas aqui dentro da exceção, dentro do procedimento, a única regra que torna-o diferente é essa obrigatoriedade de uma tentativa de reconciliação antes do juiz receber a queixa. Combinado? Muito bem. Um último procedimento que existe no Código de Processo Penal, procedimento dos crimes contra a propriedade imaterial. Artigos 524 a 530 do CPP. Já antecipo a vocês, nós temos várias regras que estabelecem como deve ser feita a investigação durante a fase pré-processual, a fase inquisitorial do procedimento, que é a fase do inquérito policial. Mas não há nenhuma regra que torna este procedimento especial em face do procedimento comum ordinário. Então, já lhes antecipo que aqui nós temos uma grande balela. Não há procedimento especial. Nós temos aqui do processo de julgamento dos crimes contra a propriedade material 524 a 530 YY. 530I. Ou técnica desgracenta essa, né, gente? Putz, grila de legislar. Que coisa horrorosa. 530A, B, C, D, E, F, G, H, I. Putz, grila, coisa horrorosa. Então vai do 524 ao 530 e suas letrinhas. 530 e letrinhas do Código Penal. Código de Processo Penal. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, observar-se-á o procedimento comum ordinário. Com as modificações seguintes. Nenhuma modificação seguinte afeta o procedimento. Afeta investigação e afeta, sobretudo, a única coisa que nós vamos ver desse procedimento, afeta, sobretudo, o direito de ação. Mas o direito de ação, ele é exercido antes da ação, não é isso? Antes do processo, antes do procedimento. Então nós não temos nenhuma regra que afeta o procedimento. Só afeta a investigação e o direito de ação. Então, já que o próprio 524 manda aplicar procedimento comum, aplica esse procedimento comum, caímos na bala do procedimento comum ordinário para os crimes contra a propriedade imaterial. Quais são os crimes contra a propriedade imaterial que nós temos no Código Penal brasileiro? Um só. E ele está lá no 184 do Código. Que bicho é esse? Você se recorda? O que é propriedade imaterial? Eu pontei para a testa, né? Já vai cair a surpresa. Propriedade imaterial, propriedade não tocável, não palatável, que não tem cheiro, não tem gosto. O que é? É propriedade intelectual. Então, na verdade,
ali, quando o Código Penal e o Código de Processo falam em propriedade material, está falando da propriedade intelectual. Nós temos legislação específica que regulamenta a propriedade industrial e temos no Código Penal um único crime. Dentro dos crimes contra a propriedade imaterial, os crimes contra a propriedade intelectual. Por que eu digo que é o último, o único? Porque os crimes contra o privilégio de invenção, e aí eu atingo, e olha aqui, olha, os crimes contra as marcas de indústria e comércio, dos crimes de concorrência desleal, esses todos foram revogados no Código Penal pela Lei 9279 de 1996. Cliquei nela aqui. Que lei é essa? Gigantesca, tem 200 e tantos artigos. Eu não sei porque foi lá para o último. Que lei é essa? Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. E aqui nós temos crimes específicos. Então, além dos crimes previstos na Lei 9279, aqui fala de patentes, da patenteabilidade, das invenções, dos modelos de utilidade patenteáveis. Vocês devem ter estudado isso, né? Lá no direito empresarial. Pedido de patente. O que mais que nós temos aqui? Processo e exame do pedido de patente. Concessão e vigência da patente. Vigência de 15 anos, está aqui. Proteção conferida pela patente. Patati, patatá, nulidade da patente. Aí estabelece processo das licenças. E dá dispositivo. Vamos passando aqui um pouco mais rápido. Da extinção da patente, retribuição, restauração dos desenhos industriais, registro dos desenhos industriais, concessão e vigência do registro, nulidade do registro, extinção do registro, não consigo nem falar essa palavra, registrabilidade, prioridade dos direitos, da vigência. Tudo sobre marcas e patentes você encontra nesta lei. Marcas coletivas e de certificação, dos depósitos. Não é que vocês estiverem criando aí abrindo uma startup, criando um aplicativo legal e tal, vocês vão ter que ficar atentos às regras referentes às marcas e patentes, para vocês não jogarem o dinheiro de vocês pelo ralo. Dos crimes, tá aqui. Opa, quase que eu pulei. No título 5 nós temos os crimes contra a propriedade industrial. Então, nós temos, a partir do artigo 183 desta lei, Lei 9279, nós temos dos crimes contra as patentes. A grande maioria de competência dos juizados especiais criminais, olhem as penas, 3 meses a 1 ano, 1 a 3 meses, 1 a 3 meses. Dos crimes contra os desenhos industriais, 3 meses a 1 ano, 1 a 3 meses. Dos crimes contra as marcas, 3 meses a 1 ano, 1 a 3 meses. Crimes cometidos por meio de marca, 1 a 3 meses. Crimes contra indicações geográficas, 1 a 3 meses, 1 a 3 meses, 1 a 3 meses. Aí vem crime de concorrência desleal, 3 meses a 1 ano. E aí tem as causas de aumento de pena, de 1/3 até metade, no 196, o cálculo da pena de multa, e por aí vai. Ação penal, patati, patatá, patatá. Então veja, nos crimes previstos na Lei 9279 contra marcas e patentes, só haverá aplicação de procedimento especial, fora a parte referente à investigação, as duas regrinhas que eu vou trabalhar aqui com vocês, se não for crime de competência do juizado especial criminal. Ok? Qualquer outra regra que se estabeleça nesse procedimento especial só será aplicável se não for da competência do juizado especial criminal. Ok? Agora, posso ter concurso de crimes que façam com que a pena ultrapasse 2 anos, a competência sai do juizado especial. No artigo 184 do Código Penal, eu perdi o artigo 184 do Código, né? Mas, na verdade, eu cliquei naquele link e fui direto para a Lei de Marcas e Patentes, Propriedade Industrial. Vamos voltar aqui para o artigo 184. Então, no Código Penal, como do artigo 187 até o artigo 196, nós tivemos as normas revogadas pela Lei 9279,
Sobrou do Código Penal um único crime. 185 foi revogado, não tem mais usurpação de nome ou pseudônimo alheio. Então, sobrou um crime no Código Penal contra a propriedade intelectual, que é a violação de direito autoral. Norma penal em branco, violação de direito violar direitos de autor e os que são conexos. Nós temos a 9609 e a 9610, que estabelece a propriedade intelectual de softwares de computadores, que é a 9609, e temos a propriedade intelectual como um todo, inclusive com o conceito de direito de autor, o conceito do que é conexo ao direito de autor na 9610, de 98. Crime que tem no caput uma pena pequena, competência a princípio do juizado especial criminal, a não ser que haja concurso de crimes, mas temos nas figuras qualificadas, nos parágrafos 1º, 2º, 3º do Código, penas de 2 a 4 anos. Aqui sai do juizado e vem para o juiz da vara criminal. Então aqui nós temos todas as hipóteses de violação do direito de autor. Quando voltamos os olhos para o Código de Processo Penal, o que nós temos de importante? Primeiro, o 525 prevê o seguinte: isso diz respeito ao procedimento e a possibilidade de intentar ação penal. No caso de haver o crime deixado vestígio, e normalmente crime contra a propriedade intelectual deixa vestígio, você está usurpando a propriedade intelectual, a queixa ou a denúncia, nós temos crimes, esqueci de mostrar para vocês, só um minutinho, para não ficar confuso. Onde é que está meu Código Penal aqui? Está aqui, ó. O artigo 186, olha aqui na tela para vocês, ele prevê queixa, no caso do caput, ação penal pública incondicionada, não precisava, né? Regra geral. No caso dos parágrafos 1º e 2º, ação penal pública incondicionada em crimes em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista ou fundação instituída pelo poder público, a ação penal pública condicionada e representação no caso do parágrafo 3º. Então, caput, ação penal privada, parágrafo 3º, pública condicionada, parágrafos 1º e 2º e crimes contra entidades públicas, pública incondicionada. Então nós temos aí 3 hipóteses diferentes de ação penal. Ok? Por isso que o 525 fala em queixa ou denúncia, a possibilidade das duas. A queixa ou denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituem o corpo de delito. Então está dizendo mais ou menos o óbvio. Para que eu possa oferecer queixa ou possa oferecer denúncia nas infrações que deixarem vestígios, é indispensável a existência de exame de corpo de delito. A prova pericial é fundamental. Ok? Muito bem, então se eu estou questionando a autenticidade de uma pintura, alegando que aquela pintura, na verdade, é de minha propriedade e que alguém fez uma cópia fajuta dela, para que eu possa processar aquele que cometeu o crime contra a minha propriedade intelectual, eu tenho que fazer a prova técnica de que há uma falsificação. Então as duas obras vão para a perícia e eu preciso desse laudo comprovando a falsificação, a contrafação, para que eu possa intentar a ação penal. Sem a prova do direito de ação, é o 526, não será recebida queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Ok? Aqui a prova de direito de ação é prova de propriedade. Então, tem que fazer a prova da propriedade para me colocar na condição de titular do direito de ação, se a ação penal for privada. Claro. Perfeito. 528. Encerradas as diligências, encerrada a produção de prova e lavratura do laudo, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo. Isso antes de oferecer a inicial. Então, durante a investigação policial, eu que fui vítima, eu tenho que me certificar de que vai ser feita perícia. Feita a perícia, a autoridade responsável pela investigação, seja ação penal pública, seja ação penal privada, ela vai encaminhar o laudo a juízo. O juízo, quando receber esses autos de investigação policial, ele não vai simplesmente prorrogar prazo para o delegado, ou encaminhar os autos ao Ministério Público para denúncia, ou deixar os autos disponíveis para queixa. Tem perícia nos autos? Tem. O juiz tem que homologar o laudo. Ok? Muito bem. Aí vem o 529 e o 530. Nos crimes de ação penal
privativa do ofendido, dos crimes que se procede mediante queixa, no caso é o caput do 184, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo. Então, na verdade, é que eu tenho um prazo decadencial que só começa a fluir da data em que o juiz homologar o laudo que é indispensável para o exercício do direito de ação. Então aqui eu tenho uma exceção à regra do artigo 103 do Código Penal, que estabelece o prazo decadencial de 6 meses para o ofendido intentar ação penal privada. Aqui ele estabelece o prazo de 30 dias apenas. Mas 30 dias contados a partir de qual momento? Do conhecimento da autoria delitiva? Não. Da homologação do laudo. Eu acho que isso aí pode acontecer anos depois. Eu tenho um processo bacana aqui em BH, justamente de contrafação de pinturas. E o meu cliente, o pintor, ele detectou as possíveis contrafações já há uns 3 anos, mais ou menos. E agora é que nós conseguimos encerrar a fase das perícias, muitas apreensões, porque eu primeiro tenho que conseguir fazer a busca e apreensão, eu tenho que aprender a possível contrafação, eu tenho que buscar o meu original, e muitas vezes esse original não está nas mãos mais do autor, porque ele o vendeu. Então eu tenho que ir atrás do original, eu tenho que botar o original e cópia e realizar a perícia. Então tem quase uns 3 anos. E agora que nós estamos na expectativa da homologação do laudo, porque só depois de tanto tempo que nós conseguimos efetivamente juntar o material todo para poder submeter a perícia. E a partir dessa homologação é que vai fluir o nosso prazo decadencial de 30 dias para intentarmos a ação penal privada. Com um detalhe importante, 530, se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, em outras palavras, se essa prisão em flagrante for convertida em prisão preventiva, ou se a prisão preventiva for decretada a qualquer tempo ao longo dessa investigação, o prazo a que se refere o artigo anterior será de 8 dias. Engraçado, é 8 dias. Não 5, não 10, não 15, 8 dias. Não sei porquê. E o número da perfeição é o 7, não é o 8. Consultaram uma numeróloga, neste caso, de novo. Então, se o querelado estiver preso em flagrante, com flagrante convertido em preventiva ou prisão preventiva direta, ou por um milagre, uma prisão temporária, pode acontecer. A prisão temporária precisa ter uma associação criminosa aí para poder fundamentá-la. A queixa tem que vir no prazo de 8 dias da homologação do laudo. Lembrando que prazo decadencial é prazo decadencial. Prazo decadencial não se suspende, não se prorroga, não se interrompe, nem por decreto papal. Ok? Então, perceba, são regras que estabelecem alguns critérios para investigação do 530 para frente. 530A, B, C, D, E, F, G, H, e nós temos várias regras que dizem respeito à produção de prova, mas nada que diga respeito ao procedimento. A partir do oferecimento de denúncia, é exatamente o procedimento comum ordinário. Antes da denúncia, o que é que nós temos de diferente? A obrigatoriedade da homologação de um laudo para o exercício do direito de ação. É uma condição indispensável para o exercício do direito de ação. E prazo decadencial diferenciado no caso de ação penal privada. 30 dias se o querelado estiver solto, 8 dias se o querelado estiver preso. Ok? Muito bem. O que é que nós temos daqui para frente no Código de Processo Penal? Dentro dos procedimentos especiais está aí o nosso procedimento sumário, inacreditável, né, como que é desorganizado o nosso legislador. Quando veio a 11.719 de 2008, e considerando o fato que nós temos vários dispositivos que desapareceram lá no procedimento comum ordinário, no próprio procedimento do júri que está fora de ordem, nós poderíamos ter perfeitamente inserido essas regras do procedimento ordinário logo após o procedimento sumário, invertir, né, as bolas do procedimento sumário logo depois do procedimento ordinário,
mas deixar esse procedimento sumário, que é procedimento comum, perdido aqui no meio dos procedimentos especiais. Não é procedimento especial, você já sabe, e você já tiver a oportunidade de estudar o procedimento sumário. Do 541 ao 548, nós temos do processo de restauração de autos extraviados ou destruídos. Vamos e venhamos. Isso não é processo. Isso aqui é mero procedimento. Restauração de autos, não se esqueçam que nós estamos ainda sob a égide de processo físico. No processo penal, nós temos pouquíssimos procedimentos que hoje estão no PJE. Na verdade, gente, até hoje, nós temos a execução penal está quase toda informatizada, e nós temos no tribunal o habeas corpus e a revisão criminal em processo eletrônico. O processamento de recursos ao tribunal, em primeiro grau, o processo ainda é físico, processamento de recursos ao tribunal ainda por meio físico. Recursos aos tribunais superiores, aí eu tenho por meio eletrônico. Eu tenho essa possibilidade. Apesar de que se o processo estiver físico, ele segue físico. Mas se uma revisão criminal, por exemplo, ou um habeas corpus, eu vou entrar com um recurso ordinário ao STJ, um recurso especial, um recurso extraordinário na revisão criminal, se ela é por meio eletrônico, aí eles vão por meio eletrônico. Ok? Então aí nós temos muito processo físico, que é um detalhe interessante. Você já sabe disso. O Tribunal de Justiça aqui em Minas, primeiro grau PJE, segundo grau JPE, execução penal, o SEEU, é um outro sistema. Justiça Militar é PROC, era lá do Tribunal de Justiça do Paraná. O SEEU é do Paraná também, tanto que quando você vai fazer a autenticação, a assinatura dos documentos, você abre um aplicativo do Tribunal de Justiça do Paraná para poder autenticar os seus documentos, para poder assinar os seus documentos. É surreal aqui em Minas Gerais. É uma bagunça em Minas Gerais. Não temos inquérito eletrônico, salvo na Justiça Militar, porque está usando o IPROC lá do Sul. O IPROC já tem a possibilidade de inquérito eletrônico. Então, essa mistura de processo físico com processo eletrônico, isso quando não dá problema no sistema, aconteceu um dia desse na Justiça Militar, eu peguei os autos, eram processos físicos do... como é que é? Era autos físicos do processo eletrônico. Você entra com o processo eletrônico, só que aí dá um pau no sistema, o que eles fazem? Imprimem tudo e formam um processo físico. Então, autos físicos do processo eletrônico. Então, nós temos processo físico, temos processo eletrônico, temos autos físicos do processo eletrônico e vamos nessa bagunça. No crime ainda hoje, muito mais processo físico do que eletrônico, apesar do CNJ ter dado um prazo até 2018 para que todos os processos tivessem eletrônico. Se temos processos físicos, pode acontecer uma tragédia qualquer, do processo ser extraviado dolosa ou culposamente. Extraviado, simplesmente desapareceu, ou mesmo destruído, um acidente qualquer. O advogado estava com os autos dentro do carro, ali por fora, sofreu um acidente, o carro pegou fogo, os autos pegaram fogo, os autos foram destruídos. Aí há um procedimento estabelecido nos artigos 541 e seguintes para a tentativa de restauração desses autos extraviados. Qual que é a realidade hoje que nós temos? Isso não é processo, e por isso não há necessidade de vocês estudarem esse procedimento. Eu peço a vocês muito cuidado com autos. Tratem os autos como se fosse o amor da vida de vocês. Não percam autos. Não deixem autos dentro do carro e vão para o boteco tomar cerveja. Lembre-se da lei de Murphy. E pela lei de Murphy, quando uma coisa tem que dar errado, ela dá errado. Quando tem que dar certo, dá errado também. Vai dar errado, esses autos vão ser extraviados. Então tome muito cuidado com os autos. Mas se houver o extravio, ou por um acidente qualquer a destruição desses autos, eu já antecipo a vocês que pela nossa realidade vai ser muito difícil uma reconstituição. A Polícia Civil tem registro de parte desses documentos no sistema informatizado dela, mas também é parte, não é tudo não. A Polícia Federal, mesma coisa. O Ministério Público não guarda cópia de nada. E a defesa, na verdade, a defesa é a única que tem cópia de tudo. Mas a defesa não vai ter essa boa vontade para a restauração dos autos. Porque muitas vezes é o tempo
que vai levar uma solução jurídica melhor para o seu cliente. Tem que jogar com a defesa no processo penal. E qual que vai ser, então, a pressa, a necessidade, né, da defesa de trazer cópias dela para a restauração de autos? Então, na prática, a defesa não contribui, o Ministério Público não tem cópia de absolutamente nada, a polícia tem pouquíssimas cópias. E não acredito nessa história de ter backup de autos. Se o processo fosse eletrônico, beleza, nós temos o backup diário. Mas autos físicos, era para existir uma cópia que ficaria arquivada em juízo. A gente já, em algumas varas, poucas varas, não sei se já perceberam fazendo estágio, quando são emitidos documentos físicos, é emitida mais de uma via. Ata de audiência, mais de uma via. Termo de inquirição de uma testemunha, mais de uma via, é justamente para formar aquela cópia dos autos. Aí sim, o juiz é cauteloso e está formando cópia dos autos. Agora, são poucos que fazem isso. Então, o procedimento para restauração é um procedimento que normalmente é infrutífero, graças ao bom Deus. Eu nunca dei causa a extravio de autos, nem a destruição, mas eu tive a oportunidade de atuar em alguns processos em que o fórum pegou fogo, o Ministério Público levou os autos para a zona e perdeu os autos, juiz estava com os autos dentro do carro para levar para casa, foi para um motel com a amante e o carro foi furtado. Eu não estou brincando, esses exemplos são verdadeiros. E aí os autos desapareceram. Então eu já tive a oportunidade de participar de alguns procedimentos para a restauração de autos. Mas isso aqui não é processo, isso aqui não é importante para a nossa disciplina. Na sequência, do 549 ao 555, já finalizando a aula, já está estourando nosso tempo, nós temos do processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso. Opa, peraí. Você sabe como que funciona a aplicação de medida de segurança? Para que ocorra a medida de segurança, o agente tem que ter praticado uma conduta típica e ilícita. Não será culpado por faltar à imputabilidade penal. E pelo fato de a gente ter demonstrado ser perigoso para a sociedade por força da conduta típica e ilícita, por força do injusto penal por ele praticado, eu vou aplicar uma medida de segurança. Aí vem o 549, se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança, e aí há uma referência aos artigos 14 e 27 do Código Penal. Artigos 14 e 27 da antiga parte geral do Código Penal. Da parte geral estabelecida pela Lei 2848 de 40. Essa parte geral foi integralmente reformada em 84 com a Lei 7209. O que significa dizer que a 7209 de 84, que é a atual parte geral do Código Penal, tacitamente revogou todo esse procedimento. Não existe procedimento para aplicação de medida de segurança por fato que não seja considerado como crime. Só que não será criminoso pelo fato de não existir imputabilidade. A imputabilidade da agente. Mas a conduta é típica e ilícita. O fato é previsto criminalmente como ilícito. Então, não existe essa possibilidade mais na legislação penal brasileira desde 84. Então, anotem aí, a 7209 de 84, que alterou toda a parte geral do Código Penal, revogou tacitamente os artigos 549 a 555. Risquem esses dispositivos do Código de vocês. O título 3 traz dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação. Esses dispositivos já tinham sido tacitamente revogados pela Lei 8.038 de 90, que estabeleceu o procedimento especial no artigo 1º a 12 desta Lei 8.038, aquela lei que estabelecia o procedimento de recurso especial, extraordinário, reclamação, que foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015. Mas o procedimento continua lá. Então, tacitamente, esses dispositivos já tinham sido revogados pela Lei 8.038, mas não foram expressamente pela Lei 8.658 de 93. Nós vamos estudar este procedimento na Lei 8.038, numa aula futura. Na sequência, na aula futura não, na aula de manhã. Na sequência, nós temos das nulidades e dos recursos em geral. Aí já acaba a parte dos procedimentos. Ok? Por isso que, no Código de Processo Penal, nós temos esses 4 procedimentos. Além desses 4, nós temos o das medidas de segurança, que foi tacitamente revogado,
Restauração de autos, que não é procedimento, não é processo, então nos interessa, é um procedimento, mas não é processo. Lembrando que, quanto à propriedade material, nós temos algumas regras que não afetam o processo, afetam apenas o direito de ação. São esses 4. No Tribunal do Júri, crimes funcionais, crimes contra a honra e crimes contra a propriedade material. Ok? Na aula de amanhã eu quero estudar 2 procedimentos com vocês, apenas 2. E aí encerramos esses procedimentos especiais. Vamos estudar aquilo que eu acabei de mencionar, procedimento dos processos de competência originária dos tribunais, porque é extremamente importante, e o procedimento especial na lei de drogas, que pela incidência, pela ocorrência, também acabou se tornando extremamente importante. Combinado? No mais, fique com Deus, um grande beijo e até amanhã. Bom descanso para vocês. Um abraço.